dar um exemplo para vocês de como a taxa Selic é importante. Aqui, a taxa Selic, né, é definida para o curto prazo. Então, essa marrom aqui, você vê ela flutuando, definida no curto prazo. Então, em alguns períodos ela está caindo, em outros subindo, outros caindo, e assim por diante, e despencando. Agora, observe, as, a taxa Selic é uma taxa de juros sobre títulos públicos, de curtíssimo prazo, né? Ela é do overnight, como se diz, é de um dia, mas todos os títulos públicos, mesmo os de maior duração, de longo prazo ou não, ou pré-fixado ou pós-fixado, qual a tendência? Acompanhar a Selic. Veja, esse amarelinho aqui é a taxa de a LFT, Letras Financeiras do Tesouro, é o que se chama taxa, é o título com taxa pós-fixada. Então, ó, veja que ele acompanha em cima, né, como se fosse uma média, a taxa de juros Selic. Por quê? Porque ela é pós-fixada, então, obviamente, imediatamente que a taxa Selic se modifica, essa taxa das LFTs vai junto, né, porque ela é pós-fixada, ela paga aquilo que estiver vigindo no momento do vencimento. Já essa verdinha aqui é a pré-fixada, a LTN. Então veja que ela tem uma defasagem, mas ela segue exatamente o mesmo padrão das outras. Por que isso? Ela é defasada porque, como ela é pré-fixada, tem vários papéis com vencimentos já pré-determinados, né? com taxas pré-determinadas. Então, vamos pegar um caso aqui. Aqui, ó, a taxa Selic já estava caindo e aqui a LTN ainda estava, porque ela vai curvar logo em seguida e vai voltar, ela vai seguir o mesmo padrão da Selic, mas até um determinado momento, os contratos passados ainda estão vigindo. Portanto, contratos feitos antes com taxas de juros crescentes ainda estão sendo pagos. Logo, a taxa de juros ainda no comecinho aqui, mesmo que aqui já tem uma curva caindo, ela ainda é positiva e depois cai junto, normalmente. Então, esse é o padrão e segue e vice-versa, né? Veja que aqui a taxa Selic já estava subindo e a LTN tá caindo. Ó, esse pedacinho aqui, você cortar aqui, você vê que uma está subindo e outra está caindo. Por que isso? Justamente pela defasagem de ajuste. Então, como as LTNs são pré-fixadas, até que todas as taxas maiores anteriormente, caindo, né? Anteriormente sejam vencidas, ela vai continuar caindo. Depois ela segue o mesmo padrão igualmente. Então, a taxa Selic, ela puxa todos os rendimentos para o lado que ela estiver indo, inclusive os privados. Então, daí a política monetária, através da taxa de juros, tem um efeito esperado, né, sobre a economia muito importante. Então, os vários efeitos que se chama mecanismo de transição da política monetária pode ser visto aqui nesse fluxograma, que é o fluxograma que o Banco Central utiliza para explicar, por exemplo, metas de inflação. O primeiro efeito que a gente possa pensar na taxa de juros é sobre fluxo de capitais. Então, a relação entre taxa interna e taxa externa de juros, né? Então, vai haver, se a taxa doméstica estiver mais alta do que a taxa externa, vai haver entrada de capitais. E isso afeta a taxa de câmbio. Se a taxa de juros estiver abaixo da taxa externa, vai saída de capitais, também afeta o câmbio. Uma hora valorizando, outra hora desvalorizando. A taxa de câmbio, por sua vez, tem efeitos, obviamente, sobre os preços externos, né, sobre os bens importados, e estes, por sua vez, sobre emprego, renda e preços domésticos. Mas a taxa de câmbio também pode ter efeitos sobre a demanda agregada como um todo. A taxa de juros também vai ter efeito, pode ter efeito sobre o crédito, né? Se o Banco Central altera a sua taxa de juros, taxa básica, isso vai fazer, lembra, pela teoria do markup, vai fazer os bancos alterarem
a taxa de juros de empréstimos. A taxa de juros, modificações da taxa de juros vai ter efeitos sobre expectativas de crescimento, expectativa de inflação, etc. A taxa de juros vai ter efeitos sobre os preços dos ativos. Se a taxa de juros cai, pode ser que os agentes prefiram comprar ações de bolsa de valores para aumentar o rendimento. Então, a tendência é que os preços dos ativos arriscados aumentem, né? Ou variáveis, os títulos variáveis aumentem. E vai afetar todas as taxas de mercado sobre todos os tipos de títulos de negociação, debêntures, etc. Então, tudo isso, todos esses efeitos, pode resultar, cada um deles, todos eles juntos, pode resultar em variações da demanda agregada, do nível de preços, renda, emprego, etc. Então, a política monetária pode ter vários efeitos, uns mais fortes, outros mais fracos, a depender das circunstâncias. E esses são os vários efeitos que a gente, se a gente olha para a política monetária, são esses efeitos que a gente está interessado em observar. Então, mas aqui, nosso objetivo maior não é tratar desses efeitos nem do mecanismo de transmissão. O que a gente quer tratar é da taxa de juros, como que ela é determinada no mercado de reservas bancárias. Onde se dá a operacionalização, a gente já viu isso, se dá no mercado de reservas bancárias, que são as transações entre os bancos, né? O Banco Central e os bancos comerciais, e entre os próprios bancos comerciais. Então, nós vamos ter a seguinte situação, né? Em que as reservas, né, vão flutuar. Então, relações entre os bancos comerciais, firmas e famílias, né, podem fazer flutuar a quantidade de reservas nos bancos se, por exemplo, as firmas e famílias fazem depósitos, né, de dinheiro nas suas contas bancárias, ou se eles fazem saques. Então, saques e depósitos faz mudar a quantidade de reservas disponíveis, né, nos bancos. E aí os bancos têm que fazer esse ajuste para seus clientes, né? E isso eles vão fazer através de pagamentos no chamado mercado secundário ou interbancário, quer dizer, pagamentos entre eles mesmos. Então, as firmas e famílias vão fazer pagamento entre elas, por exemplo, eu vou pagar a compra de um automóvel, então eu vou transferir da minha conta para a conta do vendedor de automóveis em outro banco. O pagamento dentro do sistema bancário, eu posso fazer isso através de transferência bancária, cheque, etc. Mas o pagamento entre os bancos, né, o banco sacado e o banco depositado, vai ser feito através de pagamento de transferência de reservas, né? Então, também vai haver mudanças, né? Aí sim, mudanças no sistema em todo, como reservas novas ou saques novos ou novos fluxos, quando houver operações com o Banco Central. Então, é o chamado mercado primário. Por que primário? Porque o Banco Central cria reservas, né? Os bancos, como a gente já discutiu antes, eles não criam reservas, só trocam reservas já existentes no sistema. Então, o Banco Central, ele, toda vez que os bancos tiverem negociações com o Banco Central, eles vão alterar a quantidade de reservas no sistema. Os bancos podem fazer saques, empréstimos ou depósitos lá na conta de reservas do Banco Central. Esse conjunto aí é o conjunto do mercado de reservas, é onde vai operar o Banco Central para determinar a taxa de juros. Acontece que outras negociações também têm efeito sobre essas reservas. A gente já viu
Ordem de pagamento do Tesouro, aumenta as reservas. Pagamentos de tributos reduzem as reservas do sistema. Relações com o setor externo também, exportações, por exemplo, entrada de dinheiro do exterior aumenta as reservas. O Banco Central troca moeda estrangeira por moeda doméstica, aumentando as reservas nos bancos, e vice-versa. Saídas para o exterior reduzem as reservas. Então, esses elementos todos juntos vão fazer com que o chamado mercado de reservas, quer dizer, a quantidade de reserva que está no sistema, vai se alterando ao longo do tempo, ao longo dos dias, inclusive, dependendo ao longo das horas. Então, o Banco Central vai operar a taxa de juros dentro de um sistema cujas reservas flutuam. E aqui a gente pode ter uma noção dos principais fatores, né, que afetam aqui, a base monetária, né, as reservas, aqui as reservas bancárias. Então, quais são os principais fatores que afetam as reservas bancárias ou a base monetária como um todo? Os principais fatores são saldos do Tesouro Nacional, aqui o Tesouro Nacional costumeiramente aqui nessa série histórica, ele tem saldos positivos, portanto o impacto é negativo nas reservas, né? A gente já viu isso. Se o governo tributa mais do que gasta, as reservas vão ser menores, né, do que se ele gasta mais do que tributa. Então, por isso que o impacto aqui é negativo sobre as reservas. Então, ele está tirando dinheiro do sistema. Por isso que está negativo aqui. Se o governo tem déficits, então, ele está colocando dinheiro no sistema. Tá? Então, negativo aqui, está tirando dinheiro. Positivo aqui, está colocando dinheiro. E assim sucessivamente. Veja que em ordem, né, de magnitude, o Tesouro tem um impacto considerável sobre as reservas bancárias. Operações com títulos públicos, ele resgata títulos, ou se ele emite títulos, né, títulos federais. Então, tem impactos, como a gente viu também, idênticos ao do superávit. Então, se o Tesouro emite mais títulos do que resgata títulos, ele vai tirar dinheiro das reservas, dos bancos. Agora, se ele resgata mais títulos do que emite, então ele tem um impacto positivo, que é a maioria do que a gente está vendo aqui. Então, a maioria das vezes, o resgate de títulos ele é maior do que o pagamento de títulos, né, em volume. Operações do setor externo também têm impactos significativos sobre as reservas bancárias totais. E no nosso caso, como se vê aqui, tem mais entrada de moeda estrangeira e depois transferência, troca por moeda nacional, do que saídas. Aqui são saídas. Então, esses são impactos negativos sobre reservas. Aqui tem impactos mais positivos. Né? E, finalmente, as operações de redesconto, financiamentos do Banco Central para os bancos, você vê que o impacto é muito baixo. A não ser quando nós estamos aqui já em 2008, 2009, em que já está vindo a crise financeira aí. Mas os fatores, né, que afetam a base monetária, as reservas, são basicamente esses que estavam aqui no nosso esqueminha, né? Então, são as relações entre o Banco Central e os bancos, Tesouro e setor externo, certo? Então, as reservas monetárias. Então, esses fatores, o Banco Central precisa estar sempre de olho em movimentações de gastos do governo, tributação, setor externo e etc., e necessidade bancário, de pagamento sem bancário, para ele atuar nesse sistema de tal maneira que a taxa de juros da política monetária seja atingida.